Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade interna, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no tema aço inox. No vídeo anterior, nós falamos sobre as famílias do aço inox e qual que é a diferença dele para os outros aços, porque a gente tem ele como principal escolha. Então, aqui na descrição desse vídeo, vocês conseguem achar o link do vídeo anterior, onde nós falamos sobre isso. Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo no aço inox austenítico, que é o mais utilizado na indústria. Então, nós já falamos no vídeo anterior que o austenítico é aquele que nos permite produzir chapas, nos permite fazer soldas, eles são mais maleáveis. E os principais metais que fazem parte dessa liga são o níquel, manganês, carbono e nitrogênio. Agora nós entramos em um passo muito importante. Dentre todos os aços inoxidáveis presentes, dentre todos os austeníticos disponíveis no mercado, qual que eu vou escolher para o meu equipamento? Essa tabela tem a informação de alguns aços inoxidáveis para vocês. E eu vou explicar como que essa tabela funciona. O aço inoxidável tem duas nomenclaturas principais. Tem a nomenclatura europeia e a nomenclatura americana. Então, essas duas primeiras faixas da tabela, onde está escrito EN e AISI, são as nomenclaturas que nós usamos comumente. Aqui no Brasil, nós costumamos ver a nomenclatura AISI, ou seja, quando nós vemos o aço inox 14301, é equivalente ao 304. Já o 14306 é o equivalente ao 304L. E a diferença entre um e outro é basicamente a constituição de cromo, níquel e molibdênio. A presença do molibdênio ajuda na formação da camada passiva. Isso quer dizer o quê? Que ligas metálicas, de aço inox que tem a presença de molibdênio são mais resistentes à corrosão. Ok, entendemos o molibdênio. Se vocês olharem na tabela, nós temos o aço inox 304 e 304L, 316, 316L. O que é esse L? Qual que é a diferença entre o inox 316 e 316L? O L vai indicar um teor menor de carbono. L é de low, de baixo, então um menor teor de carbono. E qual que é a importância de eu entender isso? A presença de carbono vai fazer com que esse aço inox seja um pouquinho mais suscetível à oxidação. Ou seja, um aço inox com maior teor de carbono tem uma tendência maior a oxidar. Então a escolha do aço inox que vocês vão fazer, ela vai ser muito baseada no que vocês precisam enquanto processo. O que eu espero do meu equipamento? O que eu espero da minha tubulação? O que não pode acontecer? Quais são as características dos químicos, dos alimentos, dos componentes que vão passar por aquela tubulação, que vão passar por aquele equipamento. A partir do momento que nós entendemos qual que é a característica do ambiente, o quanto que esse aço inox vai sofrer, a gente faz a escolha do mais adequado para o nosso tipo de realidade. Falando aí de indústria alimentícia, o que a gente mais usa é entre o 304 e o 316L. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.